Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o Jean, nós somos uma família do canal Vivendo Experiências e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de um comparativo de prós e contras das principais vans utilizadas para fazer motorhome hoje aqui no Brasil. Eu li esse artigo no site mochileiros.com e eu gostaria de fazer um resumo ali do que eu entendi e da minha experiência também, né, do pessoal que eu vejo na estrada e o pessoal que eu já acompanhei construindo motorhome. Um pouco da experiência para ajudar aí quem tem a ideia de fazer a aquisição de um carro e fazer a construção do seu próprio motorhome. Primeiro, eu gostaria de pontuar aqui que eu não sou especialista, né? Eu tenho experiência, eu construí o meu próprio carro, construí o meu motorhome, documentei, ele foi documentado, a vistoria passou de primeira, então eu tenho uma experiência da construção do meu motorhome e também já tive na estrada, assim, acompanhando outros viajantes e tenho uma ideia, assim, de algumas coisas que podem ser interessantes se pensar na hora da aquisição de um carro, tá? Em primeiro lugar, a gente tem a mais popular, que é a Kombi. A Kombi, ela tem uma vantagem por conta de ser um carro muito popular no Brasil, um carro que já tem uma comunidade de proprietários forte, é um carro que tem uma mecânica relativamente simples, se encontra peça em todos os lugares, né? Qualquer mecânico mexe num carro, assim como o Fusca, a Kombi, qualquer mecânico mexe. Porém, ela tem a limitação da questão do espaço. Ela né, a Kombi ele é um carro que existem os modelos de transporte de passageiro e também os modelos que são furgão, mas todos os modelos têm essa restrição de espaço. Então, o que eu considero uma parte de contra da Kombi, ela não possui muitos itens de segurança, né? É normal que os proprietários de Kombi relatem que existe uma folga na direção, ela não tem muitos itens de segurança, freio ABS ou airbag desse tipo, porém é um carro de manutenção bem simples, com poucos componentes eletrônicos, né? Bem fácil de fazer manutenção. Inclusive muitos viajantes fazem a própria manutenção, resolvendo problemas enquanto está na estrada. Então é considerado um carro bacana para se fazer uma montagem de um motorhome. Para uma, duas pessoas, eu acho que dá para viajar tranquilo. Um ponto contra também da Kombi ela possui o teto baixo. Então, se você for construir ela com o formato original dela, sem precisar elevar o teto, ela é um pouco desconfortável porque você vai ter que fazer as coisas dentro do motorhome sentado e vai ter um espaço um pouco mais limitado. Fica difícil para você construir um banheiro também por conta do espaço um pouco mais limitado, porém existe a possibilidade de você fazer um avanço do teto e erguer para poder, né, comportar melhor ou um banheiro adaptado ou até mesmo um sistema ali que você possa montar e desmontar durante o banho ou durante o uso do sanitário, né? Mas a gente considera um carro bacana, a gente vê bastante gente viajando de Kombi, né? Casais viajando de Kombi, pessoal sozinho viajando de Kombi. Então é um carro bem bacana por possuir uma comunidade forte de pessoas que gostam do veículo, gostam da sensação de estar dirigindo o veículo. Então é um lugar, é um carro que chama a atenção por onde passa. E como eu falo com tanto a Kombi quanto o Fusca, são carros que fazem amizade automaticamente. Então a pessoa que gosta desse tipo de veículo, ela acaba se interessando em puxar assunto e conversar sobre o carro automaticamente. Então eu acho isso um ponto positivo também, tá? Bom, segundo veículo, na verdade são três veículos, né? Fiat Ducato, a Renault Boxer e a Citroën Jumper, eu acho que são três carros que são produzidos pela Fiat, mas são reutilizados pela Renault e pela Citroën para a configuração é a mesma. Então um ponto positivo desse carro é que ele é um carro
de manutenção relativamente barata. É um carro que é muito utilizado na construção de motorhome no Brasil, então existe uma frota muito grande desse tipo de carro no Brasil, e por conta dos três carros terem componentes iguais, uma questão que facilita a aquisição de peça em caso de manutenção, e qualquer mecânico bom ali consegue fazer essa manutenção nesse carro, né? Um ponto negativo desses carros que eu considero o carro tem a tração dianteira, então normalmente, como o peso todo da casa fica na parte de trás, ele pode ter alguma dificuldade dependendo do terreno, dependendo da subida. Normalmente caixa d'água fica no fundo do carro, isso pode impactar também na tração do carro. Porém, é um carro de manutenção barata, é um carro relativamente barato, que não tem muitos componentes eletrônicos, os modelos mais antigos, né? Hoje, se a gente fala em componente eletrônico, boa parte das vans novas são todas com componentes eletrônicos. Então eu sempre penso essa questão do componente eletrônico do carro, a gente tem que levar em consideração. Se você vai adquirir um carro com mais de 10, 15 anos de uso, é possível conseguir aí com 20 anos de uso um carro que seja totalmente mecânico. Porém, as vans mais novas, todas elas vêm com componentes eletrônicos, então inevitavelmente você vai ter que ter, né, se você for adquirir uma van mais nova, você vai ter que lidar com essa parte de manutenção de componente eletrônico e correndo o risco de ter algum problema relacionado a isso, né? Então, considero como prós ter uma grande frota no Brasil, ter uma comunidade grande de viajantes. Muita gente faz motorhome em Fiat Ducato. Não existe uma grande equipe aí, um grande pessoal que trabalha, né, que já construiu e conhece de Fiat Ducato. A parte do contra, eu considero essa parte da tração dianteira. Tem que ficar ligado também, os motores 2.8 turbo diesel são os mais apropriados. Se eu não me engano, tem um motor 2.3 que é um motor que apresenta alguns defeitos de cabeçote, então isso é uma questão para se pensar. Mas eu considero um carro que tem uma arquitetura bacana para a gente montar um motorhome e da forma como a gente imagina, né? Terceiro carro que eu considero interessante é a Iveco dele. A Iveco é um carro considerado da linha da Fiat um carro mais robusto do que a Ducato, uma linha mais para a linha de caminhões e transporte. O nosso carro é uma Iveco dele, e a gente construiu o nosso carro. Quando a gente adquiriu o nosso carro, nós pensamos na seguinte questão: nós gostaríamos que fosse um carro que tivesse um baú maior e que tivesse um teto mais elevado. A Iveco, ela encaixa bem nesse padrão por conta de ser um carro feito mais para transporte de carga. Ele é um carro que tem um motor robusto, tem um baú grande. Normalmente existem modelos com teto alto. O teto dela é de fibra, então isso ajuda também a parte né, o carro vai ficar exposto ao sol e está sempre transitando, isso ajuda mais na questão de isolamento térmico também. É um carro que tem tração traseira diesel, né, turbo diesel, tração traseira. Então, um carro interessante porque ele tem uma pegada mais forte para subidas e serras e carga, né? Então, eu acho um carro interessante. Existem os modelos que são, se eu não me engano, os modelos abaixo de 2001 são modelos totalmente mecânicos. Então, são modelos bastante procurados, assim, 3510, se eu não me engano, 4912, são modelos totalmente mecânicos, que são interessantes por conta de ter uma melhor facilidade de manutenção. Os modelos mais novos, né, acima de 2001, 2003 ali, tem modelos com componentes eletrônicos que pode ter alguma dificuldade de encontrar peça, mas assim, na internet ou procurando em lojas especializadas a gente consegue encontrar. Quando a gente teve problemas aqui na nossa van relacionado a componente eletrônico, a gente conseguiu encontrar na internet
peças que pudessem nos atender, né? Então, eu considero um pró a questão da tração traseira, ser um carro robusto, com motor forte, é um carro relativamente econômico, né? Nosso aqui faz 10 por litro. A questão do espaço interno, é um carro bacana, porque ele tem teto alto e tem uma boa distribuição ali do baú, é um carro bacana. Existem modelos com rodado simples e com rodado duplo. A nossa é com rodado simples. A gente optou por escolher uma com rodado simples por questão de pedágio, né? Isso faz diferença. Quando você está com um carro de rodado duplo, você paga o dobro do pedágio. Porém, existem pessoas que preferem estar com rodado duplo por conta de ter uma contingência de pneus caso um fure para poder chegar em algum lugar, ou até mesmo tem a ideia de distribuir melhor o peso em cima das rodas duplas, né, de ter uma maior estabilidade. Então isso é uma questão de escolha. Uma parte do contra é justamente essa questão de muitas vezes você não conseguir a peça que você precisa quando é relacionado mais a componente eletrônico. Outras peças eu não tive dificuldade de encontrar, mesmo procurando em ferro velho. É um carro, um outro pró desse carro, é um carro que é muito utilizado em frotas tanto do governo quanto de empresas privadas. Então existe um volume de carros vendidos no Brasil que são da Iveco, né? Se eu não me engano, a Iveco é o terceiro furgão de carga mais vendido do Brasil. Então muitos furgões do governo e furgões de frotas privadas são Iveco dele, até por conta de ser ideal para fazer carga, né? Então esse é o terceiro carro que a gente gostaria de falar. O quarto carro seria para mim a Mercedes Sprinter. A Mercedes Sprinter eu considero o melhor carro para se fazer um motorhome. Existem diversos modelos longos, com teto alto. A mecânica Mercedes é muito bem respeitada e conhecida no Brasil, né? É um carro que tem um volume de peças e um volume de unidades vendidas muito grande. Então qualquer mecânico bom aí trabalha com Mercedes e conhece como funciona. A parte contra, eu considero que é um carro de manutenção cara. E os carros, para você conseguir uma Mercedes aí com 15, 20 anos, com 15 anos de uso, ela tem um valor mais elevado do que os outros carros, justamente por ter uma robustez do motor, ser um carro mais confiável, né? É um carro também que tem tração traseira, então isso eu considero um ponto importante, por conta de você empurrar a casa e não tracionar só no eixo dianteiro. Eu considero um ponto importante. É um carro que tem um consumo de combustível relativamente bom, de 8 a 10 km por litro no diesel. Existem muitos modelos, né, no Brasil, e eu considero um carro bacana para se montar um motorhome. Então eu acho que da Mercedes-Benz seria isso. Se eu tivesse a oportunidade de adquirir um carro para montar um motorhome novo, eu com certeza adquiriria uma Mercedes. Eu acho que é um carro muito bacana para se ter, apesar de todas as opções que a gente tem de vans, né? A gente tem que pensar em se adequar ao seu orçamento, ao que você pode e também ao que você quer, né, de resultado final. Então muita gente opta pela Mercedes por conta de ser um carro robusto, ser um carro confiável e com uma manutenção aí que muita gente mexe, tem uma facilidade de encontrar peça, né? Então esse seria o ponto da Mercedes. O quinto carro que eu acho interessante para se montar um motorhome seria a Renault Master. A Renault Master, ele é um carro robusto, é um carro considerado com um consumo de combustível melhor do que a maioria. Os carros mais novos vêm com, né, uma série de componentes eletrônicos. É um carro muito utilizado nas fábricas de motorhome para montar motorhomes novos. Então existe uma comunidade de motorhome relativamente grande que
possui Renault Master. Então eu acho que é um carro bem bacana, né? É um carro que tem um espaço interno legal. Existem modelos que o entre-eixo deles é mais alongado, então tem um espaço melhor para acomodar a disposição da sua casa rodante, né? Um ponto contra que eu acredito é a questão de ter tração dianteira. Eu sempre penso nessa questão da tração dianteira por conta de... Nós já tivemos experiência viajando numa Fiat Ducato e viajando na Iveco dele. Quando a gente esteve na Argentina, no Chile, né, cruzamos a cordilheira, a Ducato, você sente que ela trabalha mais, ela sente mais para puxar na tração dianteira, enquanto quando a gente viajou agora para a Serra da Canastra, fizemos várias regiões ali de Minas Gerais, com a Iveco a gente sentiu que ela lidou melhor com subidas, com terrenos mais acentuados, né? Então eu acredito que tanto nessas vans que eu citei quanto na Renault Master, a tração traseira seria um ponto positivo que seria interessante. Porém, existem prós e contras, né? A gente precisa ponderar, existe prós e contras. Eu acredito que dependendo do tipo de uso da pessoa, a tração dianteira não será um problema, né? A maioria das pessoas usa para fazer locais normais aí de litoral ou nada muito off-road assim. Então eu acredito que dá conta com tranquilidade. É só um ponto que eu considero um ponto a se pensar, um ponto positivo. Se você puder escolher uma van com tração traseira, eu acredito que seja uma melhor opção, tá? Então assim, pessoal, lembrando assim, né, isso é o meu ponto de vista, tá? Eu não entrei aqui em detalhes de carros maiores ou camper, né, de pessoal que usa caminhonete com camper, ou mesmo pessoas que usam micro-ônibus, né, um Volare, algum carro que seja um pouco maior, um ônibus maior, por conta de não ser o foco aqui do meu vídeo, né? Eu quis abordar um pouco aqui sobre essa questão das vans utilizadas, né? Eu particularmente gosto do estilo da van por conta da mobilidade. É um carro que você consegue chegar na maioria dos lugares onde vai um carro pequeno, você consegue chegar com uma van. E eu penso que um ônibus um pouco maior, ou até mesmo um micro-ônibus, ou um ônibus um pouquinho maior, a gente já tem um pouco mais de dificuldade de mobilidade para entrar em alguns lugares. Então isso foi uma questão que eu levei em consideração quando eu construí o meu motorhome, tá? Mas lembrando assim, isso é só uma explanação aqui de alguns dos modelos que podem ser utilizados. Existem outros modelos diversos de vans que podem ser utilizadas. A Kia Besta é um carro que é utilizado para fazer esse tipo de conversão. Existem também os prós e os contras da Kia. A MB-180, que é um Mercedes também, é um carro utilizado. Esses dois carros que eu citei, existe a questão do espaço interno, é um pouco maior do que a Kombi, porém não chega a ser o espaço interno de uma van. Então eu acredito que isso seria um ponto a se pensar também, né? Além de questão de manutenção, custo-benefício. Muitas vezes você vai comprar uma Kia com uma boa quilometragem, com uma manutenção aí, né, um carro legal, você vai gastar o mesmo preço que você gastaria numa Sprinter ou numa Ducato. Então eu considero talvez que não seria muito interessante, menos que você consiga um bom negócio aí, que seja um bom custo-benefício, né? Mas isso fica a critério de cada um, tá? Pessoal, então, por esse vídeo era isso. Obrigado por acompanhar nosso vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Vai acompanhando aí nossos novos vídeos, que eu vou continuar mostrando aí mais sobre esse mundo de motorhome. Valeu!